Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de biologia dentro do reino Animalia ainda, né? Na última aula a gente falou do grupo dos plateumintos e hoje nós vamos começar um outro grupo, que são os nemateumintos. Os nemateumintos, eles são chamados de vermes cilíndricos, tá? Porque eles possuem, né, o corpo cilíndrico e afilado nas extremidades. Então, o nome nemateumintos vem do grego, tá? Nematos, filamento, eumin, vermes, tá? Então, vermes cilíndricos ou alongados, tá? A gente pode encontrar na literatura outros termos, além de nemateumintos, como nematódios, nematóides, e são agrupados dentro do filo nematoda. Então, filo nematoda vocês vão encontrar muito na literatura. Então, ao invés de filo nemateumintos, vai ser filo nematoda, tá? Eles são organismos invertebrados ainda, né? E são segmentados. Apresentam, né, geralmente vida livre, sendo encontrado em ambientes aquáticos, pode ser em água doce ou água salgada e até mesmo em ambientes terrestres úmidos, tá? Podem também se alojar no interior de outros organismos, né, como parasitas. Então, aproximadamente aí 50 espécies de nemateumintos estabelecem uma relação de parasitismo. Então, a gente vai ver mais à frente, né, as doenças causadas, né, porque aqui a gente tem os exemplos, né, lombrigas e os ancilostomas, tá? Então a gente vai ver quais são essas doenças aí que é causada por esses parasitas, tá? A gente tem que ter muito cuidado para não confundir nemateumintos com plateumintos, né? Porque se assemelham bastante. Então a gente tem que ter bastante atenção na hora de fazer os exercícios, dos enunciados, né? Pra gente não confundir os dois, tá? Então, estima-se cerca de 80 mil espécies diferentes, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de nemateumintos, né, no planeta. Eles são animais pluricelulares, né? Então, o que isso quer dizer? Que eles possuem várias células capazes de formar tecidos. São eucariontes. O que são seres eucariontes? Suas células são dotadas de organelas celulares e carioteca, né? Então, a carioteca é o que? É a membrana nuclear, né, que separa o material genético do restante do conteúdo celular dentro do citoplasma, né? Então, lembramos disso ainda, né? São também organismos triblásticos, né? Então, eles possuem 3 folhetos embrionários: endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, esses tecidos embrionários, eles darão origem aos demais tecidos e órgãos do corpo. Lembrando que são tecidos, folhetos embrionários, tá? A gente também não pode esquecer esses conceitozinhos. São animais pseudocelomados, né? A gente viu lá no início do reino Animalia, né? Os que têm celoma, os que não têm, né? Quem tem celoma, celomados, pseudocelomados e acelomados. Então, os pseudocelomados, eles possuem uma cavidade cheia de um líquido chamado de pseudoceloma. O pseudoceloma
né, ele apresenta as mesmas funções do celoma verdadeiro, né, servindo como local de desenvolvimento. Lembrando que o celoma é uma cavidade, né, embrionária, onde que vai ter o desenvolvimento, né, e o depósito dos órgãos e das vísceras, tá? Além de auxiliar também no transporte de substâncias. E aqui o pseudoceloma, esse líquido, tá? Esse pseudoceloma, ele auxilia no transporte de substâncias, né, e funciona como um esqueleto hidrostático, né, garantindo o suporte do indivíduo, do organismo, tá? Eles também, né, como eu já falei para vocês, eles possuem o corpo cilíndrico e bem alongado, né, com simetria bilateral, né, como a gente já conversou lá nos plateumintos, né, quando eles têm uma simetria bilateral é que pode dividir o corpo em duas partes iguais, né, e nesse caso aqui eles apresentam duas regiões, a região posterior e a anterior. Uma característica também marcante dos nemateumintos é que eles podem apresentar uma cutícula proteica protetora acima da epiderme, tá? E abaixo da epiderme. Então, essas células derivadas do mesoderma podem auxiliar na capacidade de contração e auxiliando na locomoção desses organismos, tá? Então, uma característica, né, marcante deles é essa cutícula proteica, tá? Que está acima da epiderme e abaixo da epiderme, certo? Desculpa que eu passei um tanto, né? Aqui, uma característica evolutiva, né? Que eles demonstra que eles são mais derivados do que os plateumintos. É a presença do sistema digestório completo, sendo, portanto, os primeiros animais a possuírem boca e ânus, né? Lembrando a aula passada, a gente viu que os plateumintos só possuía boca, né? Então, eles se alimentavam e aquilo que não era aproveitado, aqueles detritos, eles jogavam de volta para fora pela boca, né? Então, aqui eles possuem, então, né, o sistema digestório completo. A gente vai ver mais à frente, né, a estrutura corporal deles para a gente compreender. Assim como os plateumintos, eles não possuem órgãos especializados em respiração e circulação, tá? Então, as trocas gasosas ocorrem através da pele, né, assim como os plateumintos, e dos tecidos por difusão. Então, as trocas gasosas acontecem pela pele e pelos tecidos por difusão, tá? E os nutrientes são absorvidos pelas células dos tecidos, certo? Eles podem, né, sobreviver, então isso também é uma característica importante, em ambientes aeróbicos, né, que é na presença de oxigênio, quanto em ambientes anaeróbicos, sem oxigênio. Então, eles conseguem se adaptar, tá? Normalmente, os nematóides adultos são anaeróbicos, né? Eles vivem sem oxigênio. E as larvas de vida livre têm a respiração aeróbica, né? Precisa de oxigênio, tá? Outra característica, eles podem ser carnívoros ou herbívoros, com algumas espécies parasitas, né, como a gente já falou, que se alimentam da matéria orgânica consumida pelo hospedeiro, né, em que estão. Que pode ser nutrientes do intestino, por exemplo, né, depende de onde eles estão alojados. Ou ainda possuindo hábitos hematófagos, né, quando eles se alimentam do sangue
do hospedeiro. Então, os nematóides de vida livre, eles se alimentam geralmente de pequenos anelídeos, plantas, algas, fungos e outros micro-organismos, certo? Então, os que não são parasitas, né, eles vão se alimentar aí de outros indivíduos. Então, aqui a estrutura corporal, para a gente entender melhor, né? Como a gente já falou, eles possuem um sistema digestório completo, né? Então, eles possuem boca, né? Então, aqui a gente consegue observar que eles possuem boca e eles possuem ânus, tá? Aqui a gente tá vendo uma estrutura do macho da lombriga. Então, assim, eles são bem diferentes, tá? Então, a lombriga macho é menor do que a lombriga fêmea. E o macho, ele apresenta, né, esse gancho no finalzinho dele aqui, tá? Só pra gente ver a diferença. Então, aqui no sistema digestório, possui a boca, a faringe, né? Aqui a gente tem o intestino e por fim a gente tem o ânus. Então é um sistema digestório completo, tá? Então é isso que a gente precisa entender, que aqui nos nematelmintos esse sistema digestório é uma aquisição importante de evolução, né? Uma aquisição evolutiva, né? Porque o alimento ele percorre uma única direção, né? Aumentando a eficiência do sistema digestório e permitindo o processamento de partículas no interior do tubo digestivo, né? Que a gente observa aqui que ele vai ao longo do corpo, tá? Até chegar aqui no ânus, tá? A excreção, como que acontece? Através do armazenamento de excretas, né, na forma de amônia no pseudoceloma. Então aqui a gente tem o pseudoceloma. Então aqui a gente vai ter o armazenamento, né, dessas excretas em forma de amônia. Essas excretas, elas são difundidas para o meio externo com o auxílio de glândulas presentes ao longo do corpo do nematóide, tá? Que elas vão, essas glândulas, elas se abrem, tá? Em um poro exterior. Os nematelmintos, eles não possuem órgãos excretores nem células ciliadas, né, especializadas em excreção, como a gente viu nos platelmintos, né, que as células ciliadas facilitavam então a retirada dos detritos, né. O sistema nervoso, né, que a gente pode observar aqui, ele é ganglionar, porque ele possui aqui um gânglio cerebral, tá? Um cordão nervoso ventral, aqui o cordão nervoso dorsal, né? Esses dois cordões nervosos, eles são ligados, né, e percorrem a região dorsal e ventral, né? Então, a gente vê aqui que eles percorrem todo o corpo do animal, né? Aqui, na região da cabeça e da cauda, estão concentradas diversas papilas sensoriais, né? Que permite o organismo, né, responda aos estímulos, né, ambientais, né, do ambiente. À medida que eles vão andando, eles vão sentindo então aí esses estímulos, tá? Aqui, como é um macho, né, o sistema reprodutor, a gente tem aqui onde acontece
a produção dos espermatozoides, a vesícula seminal, a coácula e a espícula peniana, né? Então essa espícula peniana é que vai então penetrar a lombriga fêmea, né, para acontecer aí a fecundação, né? Então normalmente eles são dioicos, né? A gente tem o macho e tem a fêmea. Como eu falei para vocês, o macho ele é menorzinho, né, do que a fêmea e apresenta esse gancho, tá, na cauda. Então, ó, aqui, né, pra gente entender a reprodução, então, né, aqui eu tenho a fêmea, né, ela é mais retilínea, né, e maior do que o macho. Então, aqui a gente consegue observar, né, a espícula que vai, então, fecundar a fêmea. Mas a gente pode ter espécies monóicas, né, que vai ter aí os dois sexos, né? Quando a gente fala que o indivíduo é hermafrodita, né? Eles possuem os dois sexos no mesmo ser. E a gente pode ainda ter nematóides dioicos que apresentam dimorfismo sexual, né? Diferenças anatômicas entre os indivíduos de sexos diferentes. Então aqui a reprodução ela é sexuada, né, que a gente vai ter a troca de gametas, né? O macho ele vai introduzir a sua estrutura reprodutiva, né, que é essa espícula copulatória. No poro genital da fêmea, né, que às vezes é chamado de vagina, né? Mas isso aí a gente vai encontrar vários termos, tá? Então aqui a espícula copulatória, ele vai introduzir aqui no poro genital feminino, tá? E ele vai lançar então o espermatozoide aqui, que é o gameta masculino, né? E quando ele lança, né, esse espermatozoide vai encontrar lá no interior, né, da lombriga fêmea, o óvulo. O encontro desses gametas acontece a fecundação. Gera um zigoto, assim como todos, né, os animais que a gente já viu até aqui, que se encontra dentro de ovos. Esses ovos são liberados pelo poro genital, aqui também, né, da fêmea, para o meio em que se encontram, né, onde eles estiverem inseridos, né? E aí esses ovos, né, em ambiente favorável, eles vão eclodir larvas e essas larvas vão se desenvolver em novas lombrigas, né? Os seres hermafroditas, eles podem realizar autofecundação, mas aí a gente não tem a variabilidade genética, né? Porque como ele está se autofecundando, seus genes são iguais, né? Então acaba sendo cópias, tá? Nos nematóides parasitas, né, o homem é o hospedeiro definitivo. Então, ele precisa estar no hospedeiro para acontecer a reprodução sexuada, que é a formação desses ovos, né? Que normalmente vai acontecer no intestino do homem, né? Que vão ser liberados no ambiente através das fezes. Daí que vem as doenças, né? Porque dependendo de onde essas fezes vão cair, elas vão contaminar. Pode contaminar os alimentos, pode contaminar a água, o solo, e isso, né, trazer algumas doenças, né? Então a gente vai ter espécies de vermes que pode ir para a corrente sanguínea, né? E até mesmo quando a gente alimenta, né? Esses ovos vêm através do alimento ou da água, né? E
e a gente vai ingerir esses ovos, né, através dos alimentos, e eles vão ter a reprodução sexuada, né, dentro dos hospedeiros definitivos. Eu trouxe aqui algumas verminoses para a gente entender, tá? Que são causados por nemateumintos. Esses organismos, né, são endoparasitas. Então, esses vermes que causam, né, doenças, eles são endoparasitas. Eles precisam estar no interior dos hospedeiros, né, sendo responsáveis, então, por infecções e doenças já conhecidas pela gente, como ancilostomose, que é a famosa amarelão. Então, o parasita, o verme, é chamado de Ancylostoma duodenale, né? Então, assim, a gente já viu muito falar dessa doença, né? É mais comum nas zonas rural, né? Na zona rural. E o ciclo de vida desse parasita envolve quem? O ser humano, né? O homem como hospedeiro definitivo. Então, ele não possui um hospedeiro intermediário, tá? Então, quando ele só tem um hospedeiro, hospedeiro definitivo, ele não tem hospedeiro intermediário, a gente fala que ele tem um ciclo de vida monogênico, tá? Ele só tem um hospedeiro. Então, no interior do intestino, eles, né, do homem, esses vermes se reproduzem sexuadamente, gerando ovos, que vão ser eliminados nas fezes, né, do hospedeiro. No solo, esses ovos vão eclodir e se desenvolver em larvas. Desse grupo de ancilostomose, as larvas são chamadas filarioides, que elas penetram, tá, o corpo do homem através da pele, tá? E assim atinge a corrente sanguínea e pode chegar no coração, no pulmão, né? No pulmão, eles vão conseguir chegar até as traqueias, né? E aí, quando elas chegam nas traqueias, a gente engole. Olha que louco. A gente engole e ela vai parar no intestino. E aí ela pode se desenvolver na forma adulta, produzir ovos que serão novamente liberados no ambiente. Interessante, né? Ela entra na corrente sanguínea, vai parar na traqueia. Se ela chegar no pulmão, ela vai na traqueia, a gente engole e ela vai parar no intestino. E aí ela se desenvolve na fase adulta, acontece a reprodução sexuada, produz-se ovos e libera, né? Então, a transmissão, ela vai ocorrer a partir de quê? Da penetração da larva na pele, tá? Ou através da ingestão da larva em forma de cisto, né? Porque ela pode estar também no solo e nas plantas, tá? Nos alimentos. Então, esses parasitas, eles possuem dentículos na região da boca, né, que rasgam a parede intestinal para o verme conseguir sugar o sangue do hospedeiro. Então, isso que causa a anemia, né? Então, isso deixa, como a pessoa fica muito anêmica, dá aquela aparência, né? Aquela coloração amarelada. Então, por isso que se dá o nome aí de amarelão, né? A partir da anemia, né? E um outro sintoma que vem, né, dessa doença é a geofagia, que é aquela vontade de comer terra, né? É muito característica aí dessa doença, né? Então, esse sintoma ele se desenvolve, né, pela carência de minerais, né, no hospedeiro. As caridíase a gente conhece muito, né, porque Ascaris lumbricoides é realmente essa lombriga, né? Então a gente brinca muito, né? Quando a gente tá com fome, a gente fala que, né, a lombriga tá roendo tudo, né? Então essa lombriga é chamada Ascaris lumbricoides, né? Muito conhecida. Ela também apresenta um ciclo
monocênico, né? Então só tem o hospedeiro definitivo, não tem hospedeiro intermediário, tá? O homem é o hospedeiro definitivo e o contágio se dá pela ingestão também dos ovos advindo de alimentos contaminados, pelos ovos ou pelas larvas, né? Então tem que lavar bem as verduras, os legumes, as frutas, né? E beber água tratada. Então essas doenças, elas são acometidas muito em regiões que não tem, né, tratamento de água, não tem saneamento básico. Então acontece muito. Então hoje na nossa região a gente não vê muito essas doenças porque a gente, né, tem esse tipo de tratamento de esgoto, saneamento básico. Então, no interior do hospedeiro, né, a lombriga se aloja também no intestino, trazendo aí como sintomas diarreia, obstrução intestinal, vômito, emagrecimento, né? Então, quando a pessoa está muito magrinha, fala que a pessoa está com lombriga, né? Porque é um parasita que só vai sugando, sugando, deixando a pessoa, né, cada vez mais magra, né? E quando ocorre, né, uma ingestão muito grande de ovos e larvas, elas podem se alojar também nos pulmões, né, e trazer outras consequências. Oxiurose, né, ou popularmente chamado de oxiurus, que o parasita é o Enterobius vermiculares, né, que é aquela coceira que dá no ânus, né? Então, esse parasita, ele se aloja no intestino grosso do homem, que é o hospedeiro definitivo. Então, aqui a gente também tem um ciclo monogênico, tá? E ele deposita, então, como ele se aloja no intestino grosso, né? Ele deposita seus ovos na região anal, né? É aí que provoca essa coceira, né? Então a gente vai lá e coça e aí libera os ovos no ambiente, né? Então a doença ela é transmitida a partir do contato direto entre os ovos do verme, né? Então quando coça, às vezes a pessoa vai lá e coça, tem contato com esses ovos, não lava a mão, né? Põe na boca ou encosta em alguma outra, né? Em um alimento, né? Só vai propagando, né? E também acontece, né, por essa questão da ingestão dos alimentos e bebidas infectadas. Então, o principal sintoma do oxiúrio, todo mundo sabe que é esse prurido, né, anal, essa coceirinha. E inflamação na parede intestinal, que podem ocasionar náuseas, vômitos e diarreias. E por fim, a gente tem a filariose, que é conhecida como elefantíase, né, que a gente vê muito aí em fotos, né, que é aquela perna inchada, ou pé inchado, muito grande, né. Então, filariose, ela é causada pelo nematóide Wisheria brancoft, né, que tem como ser humano, né, o hospedeiro definitivo, e a gente tem o mosquito Culex, né, que é esse normal que a gente vê em casa, como hospedeiro intermediário. Então aqui eu tenho um ciclo heterogênico, tá? Porque eu tenho mais de um hospedeiro. Então o ciclo ele se inicia com a formação de ovos, né, do verme, alojado no sistema linfático do hospedeiro definitivo, que é o homem, tá? Esses ovos eclodem e as larvas migram para a circulação, né, para o sangue. A partir deste momento que ela está no sangue, né, o mosquito ao sugar, né, esse hospedeiro infectado, ele vai ingerir essas larvas, que são chamadas de microfilárias, né? Então, ao picar outro indivíduo, ele deposita, né, esse parasita, que migra para o sistema linfático do novo hospedeiro, onde se inicia
um novo ciclo, né? Então, a transmissão ocorre, né, através desse mosquito, que é o hospedeiro intermediário, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, né, com essa transmissão que é por mosquito. Então, eu falei assim bem rapidinho, só para vocês terem noção, né, das doenças, mas nos exercícios vocês vão ter que pesquisar para vocês entenderem o ciclo, né, direitinho de vida desses parasitas, tá? Então aqui foi só uma pincelada para vocês entenderem, conhecerem quais são esses parasitas, tá? Então eu tô deixando a lista de exercícios para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada e bons estudos!